Abram em Efésios, irmãos, capítulo 1. Irmãos, o que é a graça? O que é a graça? É um favor imerecido, não é? Que favor é esse, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, como nós louvamos, reconhecemos que somos pecadores, a nossa natureza humana é uma natureza caída, inclinada ao pecado, inclinada ao mal, inclinada às coisas desse mundo. E o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Habitou num lugar onde todas as pessoas, todas, irmãos, sem exceção, não mereciam salvação. Os homens não mereciam. Foi misericórdia, foi graça derramada. O próprio Deus se fazer como uma de suas criaturas. E não só isso, mas uma criatura que foi transformada em algo pior, não é? Que caiu e a vida do homem sempre foi de mal a pior. O Senhor Jesus vem, habita entre os homens, e quem olhava para o Senhor Jesus via mais um homem. Tirando a sua palavra, tirando as suas obras, as suas promessas, ele era mais um. Os olhos carnais viam ali a semelhança do pecado. Então os irmãos percebem, irmãos, ou talvez vão precisar fazer um exercício para tentar chegar um pouquinho perto do que foi isso. O Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Antes de criar o homem, criou poderes, principados, potestades, poderes espirituais. E nós somos uma das suas criaturas. E ele olhou para nós e quis nos salvar. Quis que nós tivéssemos uma chance. E não é pela nossa capacidade. Porque ele também trouxe a capacidade. Ele também trouxe a fé. E também enviou o Espírito Santo para ficar com a gente. Para andar com a gente. Para viver dentro da gente. Nos aconselhando. Nos fazendo lembrar da sua lição. Dos seus mandamentos. Lembrar de tudo aquilo que ele, quando esteve entre nós, ensinou. Então a graça, irmãos, é uma palavra muito pequenininha para expressar algo tão grandioso, não é? Para definir algo tão grandioso, que é o que o Senhor Jesus fez por nós. E nós aprendemos no Evangelho que nós temos que crescer na graça. Como que é isso, irmãos? Crescer na graça? A graça não é essa obra de Jesus que ele fez, que ele consumou, que ele operou e que ele tem feito todas as coisas. Que o Espírito Santo está operando. Como que eu cresço nisso? Não é estranho? Se a gente parar para pensar, como que é crescer na graça? Não é? Porque nós damos graça. Nas orações aqui os irmãos deram graça. Não é? Ações de graça. Fizeram ações de graça. Glorificaram, agradeceram. Nós louvamos também agradecendo em alguns momentos. Foram ações de graça. Mas é outra graça. Né, irmãos? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a palavra nos ensina que nós temos que crescer nela. Então, para crescer na graça, irmãos, preciso entender a graça. Não é? E tomar posse dessa graça. Crescer na graça é usufruir na plenitude dessa graça. Daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Crescer na graça é ter a graça operando na minha vida, na sua vida, com liberdade. Não é? Pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus quer te dar dons. O Senhor Jesus quer purificar os seus pensamentos, purificar sua mente, mudar o seu interior, mudar o seu caráter. Você não era capaz, eu não era capaz. Nenhum dos homens que viveram antes de Jesus eram capazes. Foi porque o Senhor Jesus fez essa obra. O Pai se fez carne, habitou entre nós, nos deu todas as ferramentas, derramou a sua graça. Eu preciso abraçar essa graça, preciso tomar posse dela. Na sua plenitude. E aí sim eu vou estar crescendo. Quando eu cresço na graça, então a obra do Evangelho, a obra do Senhor Jesus, a manifestação de Cristo acontece na minha vida. E acontecendo na minha vida é a manifestação de Deus no mundo. É o Senhor Jesus no mundo, nos dias de hoje, pela sua igreja. Então em Efésios 1, irmãos, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas
as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele te abençoou com todas, não foi com algumas, não foi com muitas. Foi com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua. Irmãos, não se confundam. Aqui ele não está falando desse mundo material, ele está falando do mundo vindouro. Não é? Então a obra de Deus, quando ele diz, eu irei, me farei carne, ele fez um propósito. Eu vou resgatar um povo. Então ele predestinou. Ele já antecipadamente disse, vai ser a irmã Celeste, vai ser o irmão Jefferson, vai ser a irmã Nete, vai ser a irmã Sandra, é isso? Não, ele planejou, ele, como a palavra mesmo diz, né? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, hein? Então, antes da fundação do mundo vindouro, eu já tenho que ser santo e irrepreensível diante dele, em amor. Porque a vontade dele sempre foi essa, né, irmãos? Então, glória a Jesus. Então, nos dias de hoje, isso já é uma verdade na igreja de Cristo, não é? Tanto pela transformação do nosso ser, pela graça de Deus, como pela misericórdia de Deus e o seu sangue que opera em nós poderosamente, né? Então, ainda que eu ainda não esteja agindo perfeitamente, não é? Como diz a palavra, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Mas eu estou buscando ser como ele, cada um dos irmãos também, não é? E ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua. Então ele disse, eu vou lá e vou resgatar filhos para mim. Eu vou adotar muitos filhos, não é? Então essa era a vontade de Deus e ela existe e se cumpre, porque a vontade de Deus é soberana. Glória a Jesus. E para quê, irmãos? Verso 6. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. Tá vendo? Para louvor da glória de sua graça. Então, irmãos, quando nós somos transformados, existe glória sobre a graça, não é? A graça foi derramada, ela é eficaz. A graça do Senhor Jesus Cristo veio sobre nós, mudou nossa vida. Mudou o meu pensar, o meu falar, o meu agir, não é? Mudou meu objetivo, mudou os meus planos, os meus sonhos. Agora eu olho para Jesus, eu não olho mais para esse mundo. Pela cruz de Cristo que nos amou, não é? Eu vou carregar minha cruz também, porque eu creio nas promessas dele. Então a graça de Deus, ela é glorificada. Glória a Jesus. Verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua, tá vendo? As riquezas da sua graça, a remissão das ofensas, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, ele nos fez abundar toda a sabedoria e... Então, é abundante a sabedoria e a prudência no meio do povo de Deus. Mas se eu não tomo posse e se eu não cresço na graça, isso daqui, irmão, pode não ser verdade. Se eu não persevero, se eu não venho progredindo, se eu não olho para a cruz, se eu não olho para Jesus, e vou para Jesus, e vou buscar ser aperfeiçoado, e vou buscar abraçar essa graça que por ele foi derramada sobre mim. Imagina que Deus, na sua glória, no seu poder soberano, decidiu derramar a misericórdia e a graça sobre nós. Fez essa obra maravilhosa. E agora eu tenho que tomar posse dela. Mas eu fico assim mais ou menos. Não sei se eu vou tomar posse assim não, porque umas coisas boas também nesse mundo aqui. Então eu vou ficar assim, mais ou menos, né? Então eu coloco a obra de Jesus, a graça de Jesus, o sacrifício de Cristo, em pé de igualdade com a graça. Perdão, em pé de igualdade com o mundo. A graça de Deus maravilhosa, muitas vezes eu fico trocando figurinha com o mundo, né? Então a palavra está nos mostrando, irmãos, que o Senhor Jesus nos deu a plenitude da sua sabedoria, da sua prudência, não é? Glória a Jesus. Verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, não só por esse texto, tem outros textos também,
que nos faz entender, né, irmãos, que ainda que algo tenha saído do controle, não é, algo tenha se perdido, como no início foi feito, a palavra nos mostra que a obra do Senhor Jesus Cristo vai resgatar um povo, filhos por adoção, não é, que foram lavados, que foram justificados, que foram transformados, aperfeiçoados, e vai também colocar em ordem as coisas espirituais. Porque até no mundo espiritual, não é, houve uma guerra, uma batalha. E a palavra nos ensina isso, né, irmãos? Então a obra do Senhor Jesus, ela é grandiosa. Então é um mistério que estava oculto em Cristo e foi revelado a nós. E às vezes, irmãos, a gente não percebe isso. A gente trata a nossa união, a gente trata muitas vezes a comunhão da igreja, tudo isso que nós estamos vivendo aqui hoje, por exemplo, e é simples sim, é muito simples, né? É muito simples. Mas é sem dúvida nenhuma algo muito poderoso, porque é verdadeiro, porque é sincero, porque está baseado no Evangelho, porque o Senhor Jesus é o centro da nossa vida, não é? Porque nós vivemos o seu Evangelho e perseveramos nisso. Isso aqui que nós vemos, irmãos, é a união dos filhos de Deus, é a família de Deus já tomando posse da vida eterna, não é? E no capítulo 2, irmãos, vamos aproveitar aqui a sequência do texto, ele vai dar mais detalhes da graça. Diz assim, verso 1, e vos vivificou. Ou seja, eu estava morto, você também. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes, segundo o curso desse mundo. O que é o curso desse mundo, irmão? É o caminho do mundo. O mundo tem um caminho, o mundo tem um início, um meio e um fim. As pessoas lutam para ser alguma coisa nesse mundo. As pessoas buscam a glória desse mundo, a riqueza desse mundo, a beleza desse mundo, as glórias desse mundo, as recompensas desse mundo, os prazeres desse mundo. E nós também éramos assim. Não tinha ninguém diferente disso, irmãos. Pode escolher quem você quiser, não tinha ninguém diferente disso. Lá do Velho Testamento, qualquer um, pode escolher. Estava morto em ofensas e pecados. Glórias a Jesus. Verso 2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades. Então, segundo ele, nós vivíamos de acordo com ele, com esse poderoso aqui. Um príncipe, um principal dos poderes do ar. Tinha lá um principal, não é? Das potestades, um poder principal, um ser espiritual, não é? O espírito do espírito que agora opera nos filhos. Por que agora ele opera nos filhos da desobediência? Porque antes ele operava na vida de todos. Mas agora veio a palavra da verdade. Você pode escolher em ser um filho obediente e andar segundo a palavra de Jesus, ou você ser um filho da desobediência e continuar sendo conduzido pelo príncipe das potestades do ar. Não é? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Quem que tá escrevendo essa carta aqui para os Efésios? O apóstolo Paulo, né? Pode ser que era outro que estava redigindo, mas ele estava narrando, não é? Então ele se incluiu no meio. Ele não fala em um momento da carreira dele que ele era irrepreensível segundo o judaísmo? Segundo o judaísmo. Mas o que é o judaísmo diante de Jesus? O que é o judaísmo diante da graça? Diante do evangelho? Então ele se coloca no meio, não é? Todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros. Então, o filho da ira, por natureza, nasceu já nasceu assim. A natureza é essa, filho da ira, como os outros também, não escapa um, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, tá vendo, irmãos? É a graça. Então o Senhor Jesus Cristo veio quando nós estávamos mortos, não é? E ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então a palavra vem falando num tempo verbal, né? Vem nos dizendo, irmãos,
que ele já nos abençoou, que nós já estamos assentados, não é? Então a palavra vem dizendo, é o amém de Deus sobre a sua igreja. É o amém de Deus. Porque ainda que eu não tenha ido até o céu, mas o meu lugar já está preparado. É questão de tempo. É isso, irmãos. Já está preparado. O Senhor Jesus já fez. Ele já me chama de filho, já te chama de filho e de filha. Glória a Jesus. Então a graça foi derramada sobre sua vida. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos. Por meio? Então existe um meio pelo qual você abraça a graça. É a fé. Porque a graça foi derramada sobre todos os homens. A graça, ela veio para salvar todos os homens. Todo o homem que crê, ele será salvo. Não tem acepção de pessoas, não tem nação, não tem tribo, não tem continente, não tem nada que separe aquele que crê em Jesus da salvação. Então, irmãos, nós precisamos, para abraçar a graça, tomar posse da plenitude da graça, crescer na graça, aumentar a nossa fé. Porque para eu pegar a graça, para eu abraçar a graça, tem um meio para chegar a ela, é a fé. Não é? E a palavra fala que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então você precisa ouvir a palavra. Olha aí, irmãos, que coisa maravilhosa. Que palavra, irmãos? Qual palavra que você tem que ouvir? Você tem que ouvir Salmos? Tem que ouvir Provérbios? Você tem que ouvir Deuteronômio? É essa palavra? É a palavra do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o Evangelho. Eu tenho que ouvir o Evangelho, eu tenho que ouvir a palavra que Jesus pregou. Ensinou aos seus discípulos, e os seus discípulos pregaram para a igreja, ficou registrado. Você não vai ver o Novo Testamento ensinando nada do Velho Testamento, como lição. Nada, absolutamente nada. Então, irmãos, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra, está lá em Romanos, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, precisamos crescer na fé. Então, se exponha à palavra. Coloque os seus ouvidos para ouvir o Evangelho. Coloque os seus olhos para ler o Novo Testamento. É difícil ler, não é? É difícil, dá sono. Eu não entendo nada, é uma linguagem difícil. Então ouve. As gravações no grupo do WhatsApp. Está lá, exposto lá no YouTube. Também, os irmãos podem assistir. Depois assistir de novo. Ah, mas eu vou pegar uma pregação então de 6 meses atrás, porque essas últimas eu assisti agora. Ótimo, olha que estratégia boa. De vez em quando eu faço isso. Não é? Porque eu lembro das últimas pregações, eu vou pegar uma mais antiga. As pregações me inspiram para pregar de novo. E a palavra vem e me dá uma coisa nova, que eu nunca preguei. De repente eu vou e prego, ouvindo nós mesmos pregar. Né? Então, irmãos, a palavra do Evangelho está nos ensinando, irmãos, a crescer na graça, a tomar posse, a ser santificado, a abraçar dons, fortaleza para vencer o pecado, para vencer aquilo que até hoje você não venceu. Até hoje você está caindo nos mesmos erros. Então, toma posse do Evangelho, cresça, não é? Cresça na graça, cresça na fé. E em Romanos, irmãos, só que a gente não vai em Romanos 10, não, vamos no Romanos 7. A gente está falando da graça, 7 de Romanos, verso 1. Então, irmãos, algo foi lançado sobre a humanidade. Lá no Éden foi lançada a morte, né? Foi lançada a morte, foi lançada a guerra da serpente com os filhos da mulher, no caso, a descendência do homem, né? E da mulher. Depois veio uma lei que trouxe algumas promessas boas, mas depois a gente foi descobrir pelo Evangelho, né, que não eram mandamentos bons. E nós éramos incapazes de viver por eles. Ou seja, só piorou nossa situação. Se a gente era mentiroso, a gente passou a mentir mais. Se tinha lascívia, se tinha indecência, se tinha maldade, se tinha homicídio, se tinha homossexualidade, foi tudo piorando. E a degradação do homem só piora a cada dia, só aumenta, não é? E a gente está vendo isso, não está vendo? Quando a gente pensa que não dá para piorar, piora, não é? E é isso, irmãos. Então, aqui tem no capítulo 7, irmãos, é uma conclusão do que ele disse nos outros capítulos, né? Então
assim mais claramente vai dizer o que a lei dada lá no Monte Sinai fez conosco. Não é? E isso, para quê, irmãos? Nós vamos ler isso aqui agora. Para você entender o que você era e a graça que foi derramada sobre você. Não é? Então, no verso 1, vamos ler, irmãos. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, porque tinha muito judeu nessa igreja dos romanos, né? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. É uma pergunta, né? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido. Aqui é uma figura, né, irmãos? Então ele vai falar da lei, aí o que ele faz? Ele usa o exemplo de um casal. Como que é a lei na vida do homem? Eu vou dar um exemplo do casal. Aí ele vai falar de um casal para explicar o que é a lei na sua vida. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei? Do marido. Em qualquer religião, em qualquer país, existe uma lei para casamento. Não é? E, normalmente, uma pessoa que está casada, existe uma lei que define, né? Você está ligado ao seu marido por uma lei, porque você se casou com ele, né? Mas se o seu marido morrer, ou se sua esposa morrer, logo você está livre dessa lei, porque essa lei não tem mais validade. Né? Você está livre e pode se casar de novo. É o que ele está dizendo. Verso 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim, não será adúltera se for de outro marido. Aí agora, ele volta a falar literalmente do que ele estava falando. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para... Então você tem que dar fruto para Deus. Então, quando o Senhor Jesus morre, a obra que o Senhor Jesus operou, ali o Senhor Jesus cumpre a lei se cumpre em Jesus. O Senhor Jesus tinha pecado? Não, a palavra fala que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas a lei mesmo assim foi e o matou. Né? Os homens da lei, segundo a autoridade que foi dada para o povo de Israel, para os sumos sacerdotes, tinha toda uma regra lá. Não é? Eles pegaram o Senhor Jesus, acusaram o Senhor Jesus de blasfêmia, de muitas coisas, não é? E condenaram o Senhor Jesus. Mataram o Senhor Jesus. O sumo sacerdote entregou o Senhor Jesus para a morte. Era assim que eles faziam, né, irmãos? Então eles entregaram o Senhor Jesus à morte. E nós, irmãos, tomamos posse do Senhor Jesus como um cordeiro. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, a graça é em que o Senhor Jesus morreu no nosso lugar. No seu lugar. A lei iria cobrar em você, condenar você à morte. Uma condenação eterna. O Senhor Jesus puro, imaculado, perfeito, morreu no seu lugar, no meu lugar. E agora, eu estando nele, é como se eu morresse com ele. É a graça de Deus. Então, se você está morto com ele, você vive uma novidade de vida, porque você não é mais, no mundo espiritual, você não está mais sob o domínio da lei. A lei não tem mais poder sobre você, nem sobre mim. A graça de Jesus te libertou. Então, o poder das trevas, o poder da lei, da concupiscência, dos desejos, do curso desse mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, não tem mais poder sobre a sua vida. Porque você tomou posse da graça de Jesus. Se isso for uma verdade. Se isso é verdade. Não é? Na sua vida, porque de fato a graça foi derramada. De fato, Jesus é verdadeiro. Os irmãos estão entendendo? Se na sua vida isso é verdadeiro, então essas coisas que nós estamos lendo aqui se aplicam à sua vida. Glória a Jesus. Para que, a fim de que demos frutos para Deus. Porque, verso 5, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para o ministério da morte, né? Não é à toa que o apóstolo Paulo chamou a lei de Moisés de ministério da morte, porque ela operava nas nossas vidas para a gente dar fruto para a morte, não fruto para Deus. Verso 6, mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos,
para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Irmãos, isso aqui só é verdade se você crê. Você morreu para a lei se você crê. Se você crê em Jesus, se você crê que você morreu para a lei, se você crê que o Senhor Jesus nos deu uma lei do Espírito de vida, não é? Que nos livrou da lei do pecado e da morte, é pela palavra do Evangelho. Porque quem não crê nisso aqui, irmãos, continua sendo tentado pela lei, continua amando o mundo, continua sendo seduzido pelas paixões. Mas se você verdadeiramente crê que você morreu, que você é de outro, e que agora é o Espírito Santo que conduz sua vida, não é o espírito imundo, não é o Deus desse século, não é o príncipe das potestades do ar, não é. O seu pai não é a ira, o seu pai é bom. Aquele que se ira todos os dias é outro. Deus não se ira todos os dias. Ele derrama a sua graça e a sua misericórdia todos os dias. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 7. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Irmãos, imagina só. Os irmãos que conhecem um pouco mais as Escrituras vão lembrar que lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo chegou em Jerusalém pela segunda vez, ou terceira vez, acho que foi a terceira vez. Uma vez ele foi, ficou 15 dias. Depois ele foi de novo, fez um concílio lá, se não me engano é uma segunda vez, para falar sobre carne sufocada, não é isso? E aí depois ele volta, e é quando ele é preso, e vai sendo preso, e vai sendo levado de nação em nação, não é isso? Nessa última vez, quando ele chega lá, todos os judeus que estavam na região ali, eram muitos, milhares, sabiam que ele pregava o evangelho e que falava contra Moisés, e queriam matar ele. Crente, dentro da igreja de Israel, queriam matar o apóstolo Paulo, porque ele pregava contra Moisés, contra a lei. Então não é estranho que os irmãos olhem muitas passagens que dá a impressão de que ele está a favor da lei, que nem aqui. É a lei pecado? Então ele está falando com uma igreja, irmãos, de judeus ali, infiltrados ali. Pessoas que creram, mas que ainda precisam aprender. Então ele vai com cuidado. Os irmãos têm que entender, têm que considerar isso, irmãos. Não é? Vocês vão pegar textos que a impressão que dá é que ele está concordando com tudo. E na verdade ele está levando as pessoas até Cristo. E quando a pessoa chega até Cristo, que entende o evangelho, ela vai sendo lavada e o mistério vai sendo apresentado. A pessoa vai sendo liberta. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele, me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo? Irmão, se tirar a carne do homem, se tirar um ser humano que é conduzido pelo príncipe das potestades do ar, que fecha o coração, que abre o coração, que fecha o coração, não é? Que mexe nos seus sentimentos, nos seus hormônios, não é? Se deixasse um homem com uma lei e ele não tivesse a carne dele já doente, enferma, seria uma coisa totalmente diferente, irmãos. Não é? Mas o que diz a palavra? Verso 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então, o que ele está querendo dizer? Eu já disse isso antes, né? Essa figura. Sabe quando alguém fala assim? Você me deixou vendido na situação. O que é você me deixou vendido? Eu não tinha escapatória. É isso que o texto diz. Então, ele está dizendo o quê? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Não é? Não tenho como escapar do pecado. Vendido sobre o pecado. Verso 15. Porque o que faço eu não aprovo.
Pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu. Mas o pecado que habita... Então, os homens que estudam a lei, o judaísmo, eles aprendem nas minúcias, concordam, não é? Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo. São 613 estatutos e ordenanças. Não é? Mas ele olha para os mandamentos e fala, esse mandamento é bom, eu concordo. Mas ele não consegue cumprir. Por quê? Se ele não tomar posse de Cristo, ele não vai conseguir mesmo. Então aqui é um relato, não do apóstolo Paulo, mas de alguém se colocando como um homem e dizendo sobre a natureza do homem. Tá certo, irmãos? O apóstolo Paulo já estava convertido. O que ele está dizendo aqui, ele está nos ensinando a natureza humana, a condição do homem. Os irmãos conseguem entender isso, irmãos? Então, eu já vi pessoas pegarem esse texto aqui e falarem, não, é que o apóstolo Paulo pecou. Eu já vi gente falar cada loucura. Não, é porque ele estava em pecado. O apóstolo Paulo estava em pecado, ele estava confessando aqui o pecado dele. E não, irmão, ele está se colocando como a raça humana e falando da raça humana, da condição do homem. Amém, irmãos? Vamos ler o 20. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo em meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, essa é uma pergunta, irmãos, de alguém que não conhece Jesus. Os irmãos entendem isso? Tanto que o apóstolo Paulo está se colocando como uma narração de um ser humano. Ele está se colocando como um humano. Esquece Jesus. Ele está falando agora da natureza humana. É isso que ele está fazendo. Quem me livrará? Quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, essa é a condição do homem sem Jesus. Não é? Mas aí, verso 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei. Então o homem sem Cristo é assim, irmãos. O homem sem Cristo, ele é incapaz de vencer o pecado. Incapaz. Ele vai pecar e vai ser condenado. Não é? E aí tem a segunda morte, e essa é o lago de fogo. Então abraçar a graça de Deus, tomar posse da graça de Deus, é uma garantia, irmãos. O esforço que você vai fazer nessa vida, como a palavra diz, né? Que a lei e os profetas duraram até João Batista. E desde então, a partir de João Batista, né, é pregado o reino dos céus. E todo homem emprega força para entrar nele. Tem que empregar força. Quem fala assim, não, o Senhor Jesus já fez tudo. Esse negócio de, não, isso aí é coisa de quem crê por obras. A pessoa quer usar o texto de Tiago, quando o apóstolo, o discípulo Tiago, vai falar sobre a fé sem obras que está morta. E é verdade, né, irmãos? Quem crê em Jesus é impossível viver sem obra. Porque a palavra, nós lemos aqui, para darmos frutos para Deus. Dar fruto para Deus é ter obra. Não é? Então, irmãos, glórias a Jesus. Vamos ler o capítulo 8, irmãos, na sequência, aproveitar aí. Que agora é alguém que tomou posse do evangelho, né? Verso 1. Portanto, agora quando, irmãos? Em Jesus. Agora quando, irmãos? Na graça. Agora quando, irmãos? A ressurreição de Cristo, o Novo Testamento, não é? As riquezas da sua benignidade. Agora, toda sabedoria e prudência. Agora que eu tenho o Espírito Santo. Entenderam, irmãos? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Então a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que é a sua graça, que é o seu evangelho, livrou aquele que crê da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado, é aquilo que foi dito no início da pregação. Ele veio como um homem, você soltar ele no meio dos judeus lá, ele é só mais um. Então ele tinha a semelhança do pecado, ele vivia numa carne, ele foi tentado, não foi? Ele podia ter pecado se não fosse Deus, não é? Mas ele suportou toda a afronta, não pecou, pelo contrário, amou, intercedeu, liberou o perdão, cuidou de nós, não é? Mesmo assim foi morto. Então é o que ele está dizendo aqui. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, num corpo de pecado, num corpo de carne, ele condena o pecado da carne, não é? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo... Como que a justiça da lei se cumpriu em nós? Porque você está em Jesus. Qual é a função da lei? Morte. Ministério da morte. Jesus morreu no seu lugar. Então a morte se cumpriu em você. Glória a Jesus. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo... Então se é uma verdade, né, irmão? Se é uma verdade, então você está em Cristo. Eu estou em Cristo, nós estamos em Cristo. Glória a Jesus. E ele vai dizer, verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Então aqui já está falando da lei do Espírito de vida, né, irmãos? Então, como ele disse, né, lá em Efésios, os filhos da desobediência é que andam segundo a carne, conduzidos pelo príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Então não se sujeita à lei de Deus, não toma posse da graça, não aprende do Evangelho, não se coloca para ouvir o Evangelho, ouvir a palavra, ler a palavra, vai ser conduzido, irmãos, pelo príncipe desse mundo. Por quê? Porque a natureza humana, ela está aí. Ela é mortificada pelo entendimento, pela fé. Quem não tem entendimento não tem fé, não adianta ser batizado. Quem não tem entendimento não tem fé, não adianta falar do nome de Jesus, tatuar o nome de Jesus, botar um adesivo no carro. Não é? Não adianta. Tem que crer verdadeiramente, não é? A fé faz toda a diferença, irmãos. Tem que ter fé. Glória a Jesus. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Jesus. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Jesus. Então, irmãos, os irmãos entenderam, né, que havia realmente uma condição e que nós não podíamos escapar. Veio a graça, trouxe vida, trouxe todas as ferramentas necessárias, irmãos. O Senhor Jesus Cristo nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Temos que abraçar, irmãos. É o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza. Não é? Crescer a cada dia no entendimento e na graça, irmãos. Crescer na fé. Glória a Jesus. Então, irmãos, tem uns minutinhos ainda, vamos abrir em Hebreus, irmãos. Hebreus 12. Glória a Jesus. Capítulo 12 de Hebreus, verso 1. Interessante, irmãos. Me lembrei aqui do capítulo 11. Irmão, vamos passar aqui, vai. Vamos no 11 primeiro. Porque o 12, né, irmãos, se a gente olhar com atenção, ele é a conclusão do 11. O 11, irmãos, não tem como ler ele inteiro, não é um texto muito longo. Se a gente ler um pedacinho dele já vai fazer sentido. Verso 1 do 11, capítulo 11 de Hebreus. Lá no finalzinho da Bíblia, irmã. Verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Então ela é um fundamento firme, um alicerce firme de uma coisa que você espera. Parece nem fazer sentido, né? É uma coisa firme, mas você não tem aquilo, você está esperando. E a prova das coisas que se não se veem. É uma prova. Cadê a prova? Não vejo, não estou vendo. Não é? Parece uma loucura isso. É a fé. Glória a Jesus. Aí ele diz, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito como é. Aí ele começa a contar a história. E aí eu volto a dizer, essa carta é um povo de Israel. É uma igreja de hebreus. Um povo que está todo abraçado com a lei. Com raízes profundas de tradição da lei. Então o escritor aqui vai usar a linguagem deles, o conhecimento deles, para levar eles até Cristo. Então ele vai trazer exemplos de fé. Exemplos de fé lá do Velho Testamento. Por quê? Porque esse povo conhecia isso. Não é? E olha o que ele diz. Vamos ler o verso 6 e depois eu vou pegar uns exemplos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Aí ele vai falar, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma. E aqui, irmãos, são vários exemplos que ele vai trazer de fé. Outro dia eu falei, né? Tem um exemplo de Raabe, né? A meretriz, é o verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz. Alguém não sabe que é uma meretriz aqui? Todo mundo sabe, né? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Que fé era essa, irmãos? Ela estava na casa dela, chegaram os espias do povo de Israel, que estavam espiando a terra, que eles iriam invadir e iam matar todo mundo. Ela viu os espias, os soldados daquele lugar foram na casa dela para saber se os espias estavam lá, e ela fez um acordo com eles, eu vou dizer que vocês já foram embora, ou seja, eu vou mentir, mas vocês vão me dar uma promessa de que quando vocês vierem, vocês não vão tocar na minha família. E eles fecharam o acordo. E ela creu. Essa foi a fé dela. Ela creu que esse povo vai vir aqui e não vai matar a minha família, uma meretriz. Então ela agiu com mentira contra o seu povo e creu na promessa dos espias de Israel. O que isso tem a ver com a salvação? Nada. Zero. Nada vezes nada. Mas são exemplos para os judeus. Exemplos de fé. Então, no finalzinho do capítulo, irmãos, verso 39. Então, tem uma lista enorme, irmãos. Quer conhecer a fé dos judeus? Pega essa lista do capítulo 11 e leia. Né? E ela vai encerrar assim, verso 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, irmãos, a fé deles não aperfeiçoou eles em nada. Nada. Alguns deles profetizaram acerca de Jesus, testemunharam pela fé de Jesus, mas morreram sem ela. Morreram sem herdar a salvação. Aí, depois o Senhor Jesus foi até a mansão dos mortos. É outra história, né, irmãos? Capítulo 12, para a gente encerrar, irmãos. Portanto, verso 1. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual que é a proposta, irmãos? Qual que é a carreira que te foi proposta? O Senhor Jesus veio, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Enfrentou o pecado, as tentações, para nos trazer uma palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
enfrentou principados, potestades, não é? Anunciou o Pai, revelou o Pai que ninguém conhecia, nos fez conhecer o Pai, o Deus verdadeiro e a vida eterna. Não é? Foi injustiçado e morto, sem pecado, no meu lugar, no seu lugar, que nós sim merecíamos. Você merecia, eu merecia. Não é? Tanto é que Barrabás, que deveria ter sido crucificado, o nome Barrabás é filho do pai. Não é? O filho do pai que merecia ser crucificado foi solto. E o Senhor Jesus, puro, santo e imaculado, foi morto no lugar dele. Não é? E o Senhor Jesus então morre. E a palavra vem nos dizendo, então olha, agora vocês que estão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixem o embaraço e o pecado que estão de perto rodeia. E corramos com paciência. Correr com? Você corre, esbarra, tropeça, não é? Leva um empurrão, volta alguns passos para trás, mas você continua paciente e volta a correr, não perder tempo. A carreira que está? A graça. Essa é a proposta, irmãos, a graça. O Senhor Jesus Cristo fez tudo por você. Que você não podia fazer. Agora você só tem que perseverar. Agora você só tem que tomar posse. Agora você só tem que se esforçar para aprender, se esforçar para entender, buscar em oração, pedir a fé, pedir paciência, buscar sabedoria. Né? Olhando para quem? Será que ele te motiva? Será que esse exemplo é um bom exemplo para você? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Qual que era o gozo que estava proposto? Ele não tinha casa. Ele não tinha salvação, então ele recebeu uma promessa de salvação. Aí ele fez tudo isso para ser salvo. É isso, irmãos? Não. Qual que era o gozo dele? Qual que era o prazer dele? Você ser salvo. Você ser resgatado. Eu ser resgatado. Então ele tinha um propósito. Ele tinha uma proposta. Vou lá, me fazer como um deles. Vou ser humilhado, vou ser perseguido, caluniado. Depois vou ser massacrado. De todas as formas. Para que eles tenham vida. E a palavra vem dizendo para você, olha para Jesus. Não é? Qual que é o propósito seu agora? O seu propósito, você vai morrer por alguém? Você vai dar a vida por alguém? Você é capaz de salvar a vida de alguém? A palavra está te dizendo, deixa o embaraço, se afasta da confusão, se afasta desse mundo, deixa o pecado, que tão de perto te rodeia, e segue Jesus. Olha para ele, o objetivo dele era te salvar. A palavra está dizendo para você o que, irmãos? Irmão e irmã. Busque a Deus, cresça na fé, aumenta a sua fé, cresça na graça. Glória a Jesus. E sem dúvida nenhuma, a vida de muitos vai ser transformada por causa da sua vida, sem dúvida nenhuma. Glória a Jesus. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisses até o sangue, combatendo contra. Então o Senhor Jesus foi até o sangue, irmãos. Então, irmão, não tem desculpa diante dessa palavra. Não tem desculpa. Essa palavra vem sobre nós, irmãos, para te convencer, para me convencer a empregar força, a crescer na graça, a crescer na fé. Amém, irmãos? Glórias a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Jesus. Vamos agradecer, irmãos? Eu vou chamar a irmã Kate, tá lá dentro? Chama ela para a gente orar por ela. Vem aqui, irmão Jefferson, também. Irmão Luiz, toma posse, irmão, do dom que Deus te deu. Vamos orar por esses irmãos que estão enfermos, pelos irmãos que estão em casa também. E se tiver mais alguém enfermo, já vem aqui para frente também, para receber oração. Em nome de Jesus.